Senhor. Graças a Deus. Podemos ficar assentados. Nós vamos ler um versículo da palavra de Deus. Três versículos agora. Hebreus capítulo 6, versículo 4, 5 e 6. Hebreus capítulo 6, versículos 4, 5 e 6. Graças a Deus. Alguns aqui transmitiram alguma coisa cantando. Tiveram uma banda ou uma orquestra os apoiando para dar mais encanto à sua voz. Agora eu tenho que ficar aqui diante de vós apenas com a minha voz. Eu espero que ela possa captar a vossa atenção, porque Deus pode falar através de um cântico que esteja também ornamentado com a música, mas pode nos falar através da voz de alguém. Que eu vou dizer, ninguém falou as palavras de Deus como Jesus, mas não tinha nenhuma orquestra. Não tinha cantores, não tinha nenhum apoio musical, mas ninguém encantou, ninguém falou como ele falou, ninguém moveu corações como ele, ninguém atraiu pessoas como ele, porque havia uma virtude na sua voz, no seu falar, que atraía e mudava a vida das pessoas. E ainda hoje, ele fala, e fala através de pessoas que usam a sua palavra, o entendimento, a luz de Deus, que agora também está em nós. E é assim Deus fala através de nós. É importante que cada pessoa que está aqui esteja atenta, esteja receptiva, esteja no sentido de ouvir e perceber e entender a palavra de Deus. Se não tiver com esse intuito, certamente Deus não captará a sua atenção, nem lhe poderá transmitir a luz, a vida, a força, e especialmente ajudá-lo a optar por algo que é sumamente importante para a sua vida. Mas eu acredito que você vai estar atento. Você vai estar com os ouvidos abertos para poder perceber, entender. E o Espírito Santo está aqui para o ajudar também. Glória a Deus. O Espírito Santo vai fazer duas coisas muito importantes aqui neste lugar esta noite. Vai me inspirar a mim a falar e vai inspirar os vossos ouvidos, as vossas almas a ouvir, a perceber e a entender. Glória a Deus. São duas coisas que Deus vai fazer aqui, naqueles que estiverem interessados. Glória a Deus. Então vamos ler estes 4 versículos. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Assim, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Muito bem, estes 3 versículos da palavra de Deus. Eu não vou cingir propriamente ao aspecto negativo que está implícito nestes 3 versículos, porque está a falar de algo que será muito difícil e, como diz aqui, impossível, se não for a misericórdia e a graça de Deus. Que aqueles que experimentaram coisas importantes da parte de Deus na sua vida, saborearam, provaram, tornaram-se participantes, que depois recaiam com toda esta consciência e conhecimento, não o podem fazer por ignorância,
porque foram iluminados, provaram, participaram de todas estas coisas que aqui estão mencionadas e depois voltaram para trás. Hoje eu quero falar das coisas que mesmo aqueles que voltaram para trás, que porventura deixaram os caminhos do Senhor, provaram, para mostrar aquilo que nós podemos, devemos e temos para provar, experimentar e participar na igreja do Senhor Jesus. Aqueles que foram remidos, que foram salvos, que receberam esta graça, eles participam nestas coisas que aqui estão mencionadas e que são tão importantes para a nossa vida já aqui, mas elas vão ser gozadas na sua plenitude, na eternidade ou no século futuro, como está aqui também mencionado. Glória a Deus. Então diz aqui que os que já uma vez foram iluminados, glória a Deus. É muito importante. Se você esta noite chegar à sua casa e não tiver ninguém em casa, você abre a porta, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando entra em casa? Qual é? É isso? Todos concordam? A primeira coisa que vai fazer ao chegar a casa, se não tiver ninguém em casa, é acender a luz. É isso? Estão certos disso? Porquê? Porque vão precisar de luz, não conseguem fazer muita coisa, ficam muito embaraçados, não conseguem realizar alguma coisa de jeito se não tiver a luz ligada. Verdade ou não é? Verdade, é verdade. É verdade, eu também faço isso. Eu também acendo a luz, a primeira coisa está logo assim ao lado e abre a porta, a mão vai logo à procura mesmo às escuras, porque eu preciso de luz. Até Deus trabalha com a luz. Deus é luz. A Bíblia diz no princípio, que criou Deus os céus e a terra, mas a terra estava sem forma, estava envolvida em trevas, em escuridão, e diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. E a primeira coisa que Deus disse quando começou a realizar a sua obra de transformação da terra foi uma palavra que todos devem ter na ponta da língua. O que é que foi que Deus disse? Vamos dizer todos em voz alta: haja luz. Amém. Deus não começou a sua obra sem primeiro acender a luz. Ele disse: haja luz. E qual foi o resultado? A Bíblia diz que e houve luz. Glória a Deus. Também na nossa vida pessoal, Deus começa a sua obra fazendo raiar luz sobre a nossa vida. É com a luz que Ele começa, porque a luz é de suma importância para que nós possamos despertar. Normalmente, quando alguém quer dormir até mais tarde, fecha as persianas ou corre uma cortina compacta, não é? Que não deixa penetrar a luz. Porquê? Porque quer dormir. Porque a luz acorda as pessoas. A luz do dia acorda as pessoas, é ou não é? Com a luz nós não conciliamos bem o sono. Nós fechamos, nós queremos escuro para dormir. Há muita pessoa que está a dormir no escuro. Há muita pessoa que precisa ser acordada. Há muitas pessoas que estão caminhando nas trevas. Há muitas pessoas que estão inconscientes de Deus e da palavra de Deus, da salvação de Deus, do que Deus tem para eles. Eles estão completamente ignorantes.
E eu sei disso porque eu já vivi assim também. Eu já vivi ignorante, eu já vivi alheio, eu já vivi distante dos caminhos de Deus, da palavra de Deus. Eu vivi aqui em Portimão e eu não sabia que havia um lugar como este para ouvir a palavra de Deus. Quando eu encontrei um lugar como este, quando eu entrei numa casa como esta, quando eu ouvi os cantos, quando eu ouvi a palavra de Deus assim, mas onde é que eu andei? Onde é que eu andei? Como é que estas coisas existiam? E não sabia. Eu estava inconsciente. Eu vivia dormindo, como que dormindo, alheio ao que estava a passar, especialmente daquilo que Deus tinha feito, daquilo que Deus é e daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Deus está realizando aqui na terra. Portanto, eu andava no escuro, eu andava nas trevas, eu andava inconsciente, eu andava como que distante, sem saber nada, ignorante completamente. Mas houve um dia que eu ouvi a palavra de Deus. E quando eu ouvi a palavra de Deus, então começou como que uma luz a iluminar. E eu comecei a ver coisas, a perceber coisas, a entender coisas que eu não percebia, não entendia, nem conhecia até ali. Vamos dizer que Deus ligou o interruptor e a luz acendeu na minha vida. Como é que Ele fez isso? Através da pregação ou do ensino da palavra de Deus. Quase todas as pessoas costumam dizer assim, quando não compreendem, quando não conseguem descortinar as coisas, e alguém lhe explica, alguém lhe mostra, ela diz assim, agora estou a ver. Agora já estou a ver a coisa. Pois era assim, quando nós ouvimos a palavra de Deus, então nós começamos a perceber e dizemos, agora eu estou a perceber, agora eu estou a ver. Na verdade, nós precisamos de luz. E a luz vem pela palavra. A palavra dá compreensão. E a compreensão faz-nos penetrar nas coisas, a ver as coisas. Nós precisamos da palavra de Deus na nossa vida. Deus nos ilumina através da sua palavra. Graças a Deus. A Bíblia tem uma profecia muito interessante que está em Isaías, no capítulo 9. Isaías, no capítulo 9. Pode ler lá em casa, agora não vamos ler. Que diz que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, as pessoas viviam assentados em trevas e em sombra de morte. Mas, naquele lugar de trevas e sombra de morte, uma grande luz raiou. Disse o profeta. Ele estava profetizando um tempo futuro. Diz que aquela região de Naftali, aquela região que é hoje a Galileia, Israel, estava mergulhada em trevas e sombra de morte. Mas diz que uma grande luz raiou naquela região. E veio o tempo em que Jesus nasceu. Jesus foi para o Egito, depois voltou do Egito e foi morar em Nazaré. E até cerca dos 30 anos de idade, Jesus trabalhou como carpinteiro, certamente com o seu pai, que também seria carpinteiro. E aos 30 anos de idade, Jesus começou o seu ministério. E ele deslocou-se de Nazaré e foi para Cafarnaum, exatamente no lugar onde eram as tribos de Zebulon e Naftali. Era a região de Zebulon e Naftali. E a profecia se cumpriu, porque a luz de Deus começou a raiar naquele lugar e aquele povo despertou. E foi o lugar onde Jesus fez os maiores milagres. Jesus ensinou, Jesus pregou. Diz que ele andava pelas aldeias, pelas povoações, por todos os lugares, ensinando, pregando a palavra de Deus. E diz que a luz raiou naquela região. Diz no capítulo 4 de Mateus, a luz raiou, para se cumprir aquela profecia. Agora eu pergunto, que luz é que raiou naquela região? Que luz é que raiou? Será que o sol não nascia todos os dias e não iluminava aquela região todos os dias? O sol, a Bíblia diz que
o Deus misericordioso, faz com que o sol nasça todos os dias sobre maus e bons, ou bons e maus. E, portanto, o sol nascia todos os dias. E nasce todos os dias, aqui em Portimão também, verdade ou não é? E nasce sobre maus e bons. O sol nasce. E todas as pessoas que não são cegas fisicamente, elas vão ver a luz do dia. Não é essa luz que as pessoas estavam a precisar naquele lugar. Não era a escuridão da noite que agora está fora, especialmente onde não há luz. Não é essa escuridão que pairava naquele lugar. A escuridão que pairava naquele lugar era a escuridão nas mentes e nos corações, que nada sabiam, não conheciam, estavam como que inativas, estavam como paralisadas, debaixo das trevas, sentadas em trevas e sombra de morte. Não havia atividade espiritual. As pessoas não louvavam a Deus, não faziam a vontade de Deus, não conheciam a Deus, não prestavam culto a Deus, não falavam de Deus, não tinham conhecimento da verdade. Essa era a escuridão que fazia com que as pessoas estivessem sentadas em trevas e sombra de morte, vivendo apenas coisa da vida. Mas quando Jesus chegou, Ele disse: é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Glória a Deus. E foi aí que começou um grande rebuliço naquele lugar. Foi aí que começou uma iluminação a passar para a mente e o coração das pessoas. E as pessoas começaram a despertar e a seguir Jesus. E começaram a andar com Ele por todo o lado. De maneira que grandes multidões estavam seguindo Jesus. E a profecia se cumpriu. Hoje, a mesma coisa se dá. Podíamos dizer, mas Jesus não está agora pregando de aldeia em aldeia, de lugar em lugar. Não, Jesus pessoalmente não está. Fisicamente não está. Mas Jesus disse aos seus discípulos, homens de carne e osso, tal qual como nós, sujeitos às mesmas fraquezas, com as mesmas imperfeições, e Ele disse aos seus discípulos, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Amém. Então nós temos aqui, quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Como discípulo de Jesus Cristo, que não vou aqui dizer que sou um discípulo perfeito ou mais ou menos imperfeito. Não vou mencionar isso porque isso não interessa para nada. O que interessa é que a palavra de Deus está na minha boca. E Jesus está aqui. E Jesus está falando. E Jesus fala ainda hoje através da nossa boca. Para que você e eu e todos nós possamos ouvir a sua voz. Possamos ser despertados. Possamos ser iluminados. E nós possamos sair da situação e do estado em que nos encontramos para a luz que Deus nos dá. Deus nos ilumina através da sua palavra. Jesus fez muitas outras coisas, para além de ensinar, de pregar, de fazer milagres e maravilhas, Jesus fez mais coisas. E a coisa mais importante que Ele fez foi Ele ter dado a sua vida por nós. Nós, pecadores, imperfeitos, vivendo mentalizados, vivendo com uma formação no meio de uma sociedade corrupta e incrédula em Deus e corrompida moral e espiritualmente. Nós fomos formatados numa sociedade e há muita gente até que diz assim, eu nasci assim, fui embalado assim e quero morrer assim. Formatado assim, nas trevas, separado de Deus, sem Deus e morrer sem Deus. Mas é aí que entra a luz. É aí que entra o entendimento de Deus, a palavra de Deus. E é aí que o homem pode mudar a sua situação por causa da luz que vem à nossa vida. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por uma sociedade caída no pecado, separada de Deus.
mas Ele deu a sua vida por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós erramos, nós falhamos, nós fomos criados com um objetivo. Nós fomos criados por Deus. Nós somos geração de Deus. Nós somos descendência de Adão e Adão veio de Deus. Diz a palavra do Senhor. Não importa o que é que ensinam nas escolas, nos liceus, nas universidades. Não importa nada disso que é que ensinam. O homem ensina qualquer coisa. E também tenho muita fé naquilo que ensinam, que não podem provar. Verdade, que não tem nada de ciência, que é apenas teorias. Mas, não importa, o homem é criação de Deus. O homem tem em todo lugar, ninguém pode tirar do coração do homem, desde tempos passados, um vazio e uma necessidade de Deus no seu coração. Não há nenhuma civilização, nem no passado, nem no presente, que não tenha indícios de uma busca de Deus. Há uma crença, há uma necessidade, há um vazio dentro do homem, há uma procura do sobrenatural em todas as gerações. E não é o século XXI que vai tirar isso do coração humano. Por muito que lutem, por muito que ensinem, por muito que queiram mentalizar o ser humano, existe lá no fundo algo que não pode ser engessado ou entaipado, que não pode ser encarcerado no fundo, que clama por Deus. Por alguma coisa que venha trazer satisfação, venha trazer segurança, venha trazer paz, venha trazer esperança de vida eterna. Há no fundo da alma alguma coisa que clama por Deus, de algo de fora do homem que venha o ajudar e o abençoar e lhe dar segurança, paz e certeza de vida presente e futura. Glória a Deus. Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou. E Jesus está vivo para sempre. Jesus subiu para o céu. E Jesus enviou os seus discípulos e encheu-os do Espírito Santo. Que Ele enviou 50 dias depois de ter sido morto e de ter ressuscitado. Da sua morte e ressurreição, Deus enviou o Espírito Santo ao coração dos discípulos. E eles receberam uma capacidade, uma força, uma sabedoria, uma inspiração que ninguém mais os calou. E até hoje a igreja nunca mais se calou para falar de Jesus Cristo. Nunca mais deixou de dar testemunho. Nunca mais deixou de falar destas verdades. E não se vai calar até que Jesus venha. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ela vai permanecer até ao fim. E Jesus virá buscar essa igreja. Agora, meu amigo, minha senhora, que está aqui, tome nota. Jesus morreu, ressuscitou e está vivo para sempre. Mandou os seus discípulos dizendo: ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, escute bem estas palavras. A fé vem pelo ouvir. A luz também vem pela compreensão daquele que ouve. A fé com a compreensão tem que dar algum resultado de resposta para Deus. Amém? Tem que dar algum resultado. Ou o homem, ao ver estas coisas, vira-lhe as costas e vai embora. E a sua consciência, na sua consciência e memória, nunca mais será apagado aquilo que ouviu. Pode ficar certo, nunca mais será apagado aquilo que ouviu. E um dia, isto até parece uma ameaça, mas não estou dizendo isto como uma ameaça.
Até parece uma ameaça o que eu vou dizer. E um dia, quando você terminar a sua vida na terra, e quando o juízo de Deus for estabelecido, você sabe que ouviu e virou as costas a Deus. E Deus terá que dar a sentença de reprovação e condenação. Pode parecer uma ameaça, mas eu estou dizendo uma verdade que a Bíblia nos ensina. Mas há uma outra atitude que se pode tomar pela fé. Há um outro caminho que nós podemos seguir pela fé. Quando a luz de Deus vem, quando nós percebemos e entendemos, e até percebemos que nós somos pecadores, percebemos as nossas inclinações, percebemos as coisas que às vezes damos lugar e até pretendemos fazer, só nós fazemos por causa da opinião pública e depois do que isso pode dar e as autoridades e essas coisas. Há pessoas que não fazem mais porque elas têm medo também e sabem quais são as consequências, mas a inclinação do homem muitas vezes está, e a sua própria natureza, inclinada mais para o mal do que para o bem. Então, a esse fator, a essa sintomática da alma humana, chama-se pecado. E o pecado é como a natureza de uma árvore. Por exemplo, um limoeiro não dá, pelo menos não conheço, limões doces, dá limões azedos, por causa da natureza da árvore. Um pessegueiro dá pêssegos doces e saborosos por causa da natureza da árvore. Verdade ou não é? Então escuta o que eu vou dizer. Jesus disse assim: como podereis vós dizer coisas boas ou fazer coisas boas sendo maus? Foi Jesus que disse isso. Eu não estou chamando de mau a ninguém. Pode crer. Eu só estou te citando o que Jesus disse. Noutra ocasião, um certo jovem rico, não é? Ele chegou-se ao pé de Jesus e disse assim: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: porque me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Foi Jesus que disse isto. Bom, no verdadeiro sentido da palavra, só há um, que é Deus. Então, se bom só há um, que é Deus, o resto, o que é que se pode considerar? Pode-se dizer que nós não somos bons e que nós temos muitas coisas que temos errado e falhado e feito mal feitas. E a nossa consciência é testemunha dessas coisas. Nossa consciência, ela capta e mostra as coisas que nós fazemos erradas. Foi por causa disso que Jesus veio. Nós não podemos nos livrar dos nossos pecados. Não podemos chegar a Deus e dizer assim: ó Deus, apenas perdoa os meus pecados. E pronto, está tudo resolvido. Não. Judicialmente, você não chega ao tribunal, você matou alguém, você que é um criminoso, e chega lá e diz: senhor juiz, estou arrependido, perdoa-me. Já estão a ver que o juiz não vai absolvê-lo apenas porque lhe pede perdão. Ou vai? Não, não vai, porque a lei não permite. Pode atenuar um pouco pelo seu arrependimento, se for considerado que o arrependimento é sincero. Porque podem ainda analisar e aquilo ser apenas fachada para ver se consegue passar e atenuar as coisas. Que não tem um arrependimento
verdadeiro. Mas, é assim, não pode, legalmente não pode. Há uma lei que diz que é pecador, que aquilo é crime e que a consequência é isto, 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 isto. E se a pessoa fez, e está provado que fez, então a pessoa tem que pagar a pena. Tem que ter o resultado da sua transgressão. Deus também deu uma lei. Alguém sabe qual é a lei que Deus deu? Ela está resumida assim, em 10 declarações. 10 declarações. Primeiro, adorarás a Deus, honrarás a Deus sobre todas as coisas, não é? Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, nem te prostrarás a elas. Esse faz parte dos 10 mandamentos de Deus. Faz ou não faz? Faz. Não se encurvar a elas, não as adorar. Só adorarás o Senhor teu Deus, único, exclusivamente. Quantos é que aqui adoram só a Deus? Só a Deus. Só a Deus. O Deus Criador dos céus e da terra. Se não está fazendo isso, está em transgressão. Depois, ainda tem outros mandamentos. Por exemplo, não cobiçarás. Não cobiçarás. Quem é aqui que ainda não cobiçou alguma coisa que não lhe pertence? Quem está aqui que não cobiçou algo que não lhe pertence? Mas o mandamento é: não cobiçarás. Não darás falso testemunho. A coisa aconteceu de uma maneira, mas a gente dá a volta e conta de outra. Quem é que ainda não fez essa trafulhazinha? Essa mudança da verdade. Dar falso testemunho. Está lá, dá. Não darás falso testemunho. Não roubarás. Quem é que aqui ainda não mexeu em alguma coisa que não era sua, se apoderou de alguma coisa que não era sua? Pode ser que haja. Mas não se esqueça, se cumpre esse mandamento, até os outros 9. E se você cumpriu um, vamos pensar que você vai daqui até Faro, e você vai cumprindo todo o código da estrada, mas chega lá próximo de Faro, tem um stop, você não para. Você cumpriu todos os sinais de estrada até lá, e então você chega lá, passou o stop, não parou, a polícia está lá à frente, manda parar, e você diz assim: senhor polícia, desde Portimão até aqui, ao pé de Faro, eu vim cumprindo tudo. E ele disse: pois, era o seu dever cumprir mais este. É verdade? É verdade? Não conta os que ele cumpriu, ele fez só o que devia ter feito. Quando transgrediu, faltou, paga a pena, não é verdade? Paga pela transgressão. A lei exige. Transgrediu, tem esta consequência. Meus amigos, irmãos, estamos aqui. É aí que está o valor da morte de Cristo. Aquilo que nós fazemos de errado, nós não podemos repor. Porque quando fazemos uma coisa certa, não podemos pô-la no lugar da errada, senão fica faltando na certa outra vez. Não é verdade? Estava certa, mas eu peguei na certa e coloquei no lugar da errada. Então faltou aquela na certa. A da certa ficou errada. Ficou faltando lá. Porquê? Porque eu devia fazer sempre tudo certo. Esse é o meu dever, fazer sempre tudo certo. Mas como não faço sempre tudo certo, como eu falho uma, depois falho outra, e depois falho outra, eu não posso lançar de mão do que eu faço bem para lançar no lugar daquilo que eu faço mal. Como é que eu me vou safar então? Como é que eu vou ficar livre disto? Como é que eu vou sair
sem ser condenado sobre isto, do que eu faço de errado, sem pagar as consequências. É aí que entra o fator da oferta de Deus, dos céus. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo foi enviado por Deus para nos salvar. Está percebendo agora? Para nos salvar. Ele veio, o justo morreu pelos injustos. O santo morreu pelos pecadores. Aquele que era perfeito morreu pelos imperfeitos. Ele foi à cruz e derramou a sua vida, seu sangue ali. Vida inocente e vida justa. Então, foi da vontade de Deus que fosse assim. E Deus provou para conosco o seu amor, a sua misericórdia e o seu grande desejo de nos salvar de uma condenação iminente que não podia ser contornada de maneira nenhuma. Porque Deus estabeleceu a lei e Deus tem que cumpri-la. No mundo em que nós vivemos, muitas vezes quem estabelece a lei e aqueles que devem velar pela lei são aqueles que a transgridem. Mas não pense que o reino dos céus funciona assim. O reino dos céus estabelece e o que estabelece é para cumprir. E se não for cumprido, é exigido. Então, como é que eu posso ser salvo então? Não ser condenado. Não ser separado de Deus. Como eu posso? Tenho um Salvador que é chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele nos amou. Ele veio aqui ao mundo para dar a vida por todos nós. Nós não tínhamos outra saída. Não tínhamos como nos salvar. Jesus veio para ser o nosso Salvador. Morreu, satisfez a justiça de Deus, um justo pelos injustos, para nos levar de volta para Deus. E agora, quem crer nele, quem o aceitar a ele, quem lançar de mão desta justiça divina, deste processo divino, deste plano divino para nos salvar, porque isto é um plano de Deus para nos salvar, que é lançar mão deste plano de Deus, acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados e o aceitar no seu coração, esse homem e essa mulher é perdoada e agora com justiça, porque alguém morreu no seu lugar. Amém? Deus assim concede o perdão das suas falhas passadas. Você chega e diz: Deus, perdoa-me. Eu andei de costas viradas para ti. Eu fiz muita coisa errada. Minha consciência, minha memória retém coisas que eu fiz. E eu me sinto mal com elas. Mas eu as trago agora diante de ti. Eu reconheço que Jesus morreu pelos meus pecados. Deus, perdoa-me. Ajuda-me. Salva-me. Aceita-me. E o que Deus faz? É isso que Ele está à espera. É isso que Ele quer. O que é que Deus vai fazer? Vai perdoá-lo, vai salvá-lo, vai mudar a sua vida. Se você quiser, se você entender que há um novo caminho, uma nova vida para viver, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu caminho, vai mudar o seu rumo, vai mudar o seu destino eterno. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus porque Ele me fez conhecer estas coisas. A luz raiou na minha vida e Ele me fez conhecer estas coisas. E eu agarrei-me a elas. Pela fé, eu fiz com que elas fizessem parte da minha vida. E agora, eu sou feliz por conhecer estas verdades. E por saber que estas verdades me dão paz, porque eu sei que não há mais condenação para mim. Porquê? Porque há um que foi condenado por mim. E agora Deus me aceita, o meu destino, o meu lugar está preservado no céu. Para quando terminar a minha vida aqui, Jesus disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Glória a Deus. Aqueles que creem nele, que o seguem, que o amam, essas pessoas, Jesus disse, se alguém aqui na terra decidir aceitar Jesus, compreender o seu estado e decidir aceitar Jesus Cristo, então, o que é decidido na terra, Deus no céu aceita essa decisão e fica decidido no céu que essa pessoa pertence a Ele.
E a esse que decide aqui na terra seguir Jesus e for fiel até ao fim, Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. Jesus prepara um lugar enquanto você está seguindo aqui a Jesus Cristo. Decidiu por Ele. Jesus está preparando o seu lugar no céu. Quando a sua vida terminar aqui, você tem um lugar preparado por Jesus no céu. Glória a Deus. Isto é boas novas ou não é boas novas? Digam-me lá. Isto é boas novas ou não é boas novas? Isto é bom para o coração ou não é bom para o coração? Isto traz paz à vida ou não traz paz à vida? Isto é alguma coisa que dá esperança ao ser humano ou não dá esperança ao ser humano? Eu entendo que esta é a solução de Deus para nós e que o homem tem esta oportunidade de harmonizar a sua vida com Deus, de ter paz com Deus, de ter esperança em Jesus Cristo e de mudar a sua vida e o seu rumo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos ficar em pé. Saiba, Deus fez tudo isso. Por quê? Sabe por quê que Deus fez isso? Porque te ama. Porque me ama. Porque nos ama a todos nós. Deus quer-nos bem. Deus é um Deus de boa vontade. Deus é um Deus que trabalha em nosso favor. Ele trabalhou por ti quando tu ainda não existias. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu numa cruz pensando em ti. Está a perceber o que eu estou a dizer? Quando ele morreu, contava já contigo no número de gerações que deviam vir depois dele. Ele morreu pelas gerações passadas que acreditaram nele. Ele morreu pelas gerações futuras que deviam vir a acreditar nele. Quando tu hoje estás existindo, mas quando ele morreu na cruz, tu não existias a não ser no pensamento de Deus. Tu estavas incluído lá no número daqueles que são salvos. Se hoje decidires aceitar Jesus Cristo, tu estás incluído. Há 2000 anos atrás ele te incluiu lá, porque ele morreu pela humanidade, por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, não se perca, não morra eternamente, mas seja salvo, tenha vida eterna. Hoje é o teu dia para aceitar Jesus Cristo, para mudar a tua vida, para mudar o teu rumo, para tomar uma decisão. Quando a luz vem, quando entendemos, quando compreendemos, quando nós conhecemos estas coisas, duas reações nós podemos tomar. Duas atitudes nós podemos tomar. Uma, virar as costas e ir embora. Mas nunca mais será o mesmo. Porque aquilo que você ouviu hoje, nunca mais vai esquecer. Volto a repetir. Outra é aceitar e ficar em paz com Deus. E receber a salvação que Deus tem. Porque isto é real, isto é verdadeiro. Isto não se vê com os olhos, mas isto recebe-se no coração e torna-se real na nossa vida. Quantos aqui é que sabem que isto é real na sua vida, no seu coração? Quando aceitaram Jesus, as coisas mudaram na sua vida. A paz veio, a certeza e a esperança entrou no seu coração. Glória a Deus. Olhe, levanta as suas mãos e dê glória a Deus uns momentos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado por tua graça. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo teu grande amor por nós, Senhor. Obrigado por Jesus ter morrido numa cruz em nosso favor, ressuscitado e está vivo no céu. Graças te damos, Senhor. Oh, Deus, te agradecemos pela tua palavra que ainda hoje está falando, está, Senhor, anunciando, está, Senhor, iluminando, está, Senhor, convencendo, está, Senhor, Deus, entrando na mente e no coração das pessoas para mudar o seu rumo, para salvá-las e para levá-las à fé em Jesus Cristo. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto os irmãos continuam orando, eu vou perguntar em nome de Jesus se